Olá, olá outra vez. Estamos mais uma vez com as sagas da esquizofrenia. O episódio de hoje é a saga da meditação. Eu faço no meu processo com meditação, como é que foi, quando eu comecei a meditar, as coisas que aconteceram, quando eu continuei meditando e fui me aprofundando, e até os dias de hoje, quando eu mantenho a prática e é muito maravilhoso e tal. Então vamos começar com isso aí. Quando na primeira vez que eu fui ter contato com a meditação, tirando algumas tentativas anteriores, enfim, isso não é importante. Quando eu comecei a ter contato com a meditação, assim, contato pessoal, de alguém me ensinando presencialmente, de fato e tal, foi depois de uns, mais ou menos uns 26 anos, assim, já fazia uns 5, 6 anos que eu ficava em casa só vendo TV, e aí eu comecei a sair, aí teve essa vez que eu fui para um centro de budismo tibetano para aprender a meditar. E aí é como começou a minha saga da meditação. Enfim, vamos lá. Eu já queria conhecer o budismo há muito tempo, desde bem antes de surtar e tudo mais. E depois, já ficando sempre em casa e não sei o que, eu e minha irmã começamos a resolver achar um lugar de budismo tibetano pra conhecer. A gente achou um lugar, parecia legal e a gente foi. Aí fui eu e minha irmã, os caras deram uma instrução pra gente sobre como meditar e tal. A gente fez a meditação com o pessoal lá desse centro de budismo tibetano e foi super legal. E aí, ok. Aí foi numa segunda-feira, passou uma semana, na próxima segunda, a minha irmã não pôde ir. E eu queria muito ir. E aí a minha mãe tinha uma atividade à noite na Logosofia e ela ficou de me levar e depois me pegar. Mas o legal foi o seguinte, o que rola? Eu tô lá no. Eu tava no. Lá no. Nesse centro de budismo tibetano. Já tínhamos meditado e estávamos estudando um livro lá. E aí eu me dei conta de uma coisa. O que eu me dei conta foi o seguinte. Antes, quando eu ficava só em casa, eu ficava quase o tempo todo em casa vendo TV, mas eu saía eventualmente. Eu saía pra uma festa de família, eu saía pra beber com os amigos e mais ou menos só isso. Não variava muito disso. Mas de qualquer forma, sempre que eu estava em um lugar fora de casa e um pouco longe, longe assim, pra que precisa de um veículo pra voltar, né? Um pouquinho distante. Sempre que eu tava com gente que eu conhecia. Então sempre havia uma certa segurança. Tinha isso. Nessa segunda vez que eu fui no centro de budismo tibetano, eu tava somente com pessoas desconhecidas, num lugar longe de casa. E quando eu me dei conta disso, eu falei, caraca, velho. Tipo assim, faz 6 anos que eu não tô sem ninguém que eu conheço em algum lugar. E longe de casa e só com pessoas que eu não conheço. Eu olhei, cara, que massa, velho. Parece muito trivial, parece muito. Como assim, mas que bobagem e tal, mas. Caraca, velho. Foi muito grande, foi muito legal. Aí beleza, minha mãe chegou, me buscou, voltei pra casa. Eu nem lembro direito o fim desse dia. Eu só lembro que nesse momento, quando eu me dei conta disso, foi super legal. Mas vamos continuando. Aí eu comecei a frequentar sempre esse lugar de budismo tibetano. E eu ia lá uma ou duas vezes por semana. E aí eu comecei a meditar em casa sempre. No início eu prestava atenção com força e tal. Foco na respiração com força e tal, respirando, prestando atenção. E fui indo, tentando meditar. Eu meditava 5 minutos, era difícil ainda. Só 5 minutos ainda era super difícil no início. E aí eu. E focando com força. Vi um pensamento, pá, acionava o foco. Vi um barulho que levava a um pensamento, pá, ligava o foco. Parado, normal assim. E com o foco lá, forte. Aí, ok. Aí eu continuei meditando um tempo e tal. Eu fui tentando cada vez mais. E teve um dia até que eu sentei. Eu terminei de meditar e eu sentei. Eu tava usando uma almofada, uns livros, eu não lembro. Pra sentar em cima. E aí eu sentei no chão, deu logo depois de meditar e simplesmente abaixei a cabeça assim e fiquei assim. Com as mãos assim. De olho fechado. E aí, ai, foi tão bom. Foi como se eu estivesse sentindo o que a meditação fez comigo. Foi muito massa, assim. Eu senti. Foi gostoso, foi bem legal. Primeira vez que eu senti qualquer coisa muito massa com a meditação, assim. E aí eu continuei indo meditando. Eu acho que o máximo de tempo que eu meditei nesse tempo que eu tava no tibetano, que eu meditava em casa bastante, foi 15 minutos. Na época era bem difícil ficar um bom tempo. Então, tudo começou assim. Eu ia aplicando cada vez mais a técnica que eles ensinavam no budismo tibetano. Tinha vários detalhezinhos assim. Tem o lance da coluna, que tem que ficar reta, arqueia, e você puxa de novo. Tem o lance da. Ixi, o que era? Era. Tem o lance. A boca nesse lugar era
parcialmente aberta, assim, tipo isso aqui. Só isso. Aí o ar passava mais fácil e tal. Eu fui aplicando cada uma dessas coisas e sempre foi sendo muito legal, sempre me trazia experiências muito bacanas. Então eu fiquei um tempo no budismo tibetano, fui praticando e foi bem legal. Até que chegou um tempo que eu falei, cara, eu acho que eu quero experimentar o Zen. Porque o Zen, desde muito antes de surtar, eu queria conhecer o Zen. Eu já tinha lido um livro ou outro sobre o Zen e a ideia me era muito legal. Eu gostava do que eu lia sobre o Zen. Eu achava massa. Aí, Aí eu cheguei no Zen um dia, achei um Zendô e fui lá. E aí eu cheguei lá e a garota me perguntou se eu já conhecia a meditação silenciosa. Eu falei que estava praticando no tibetano e tal. Ela falou, então beleza, você já tem experiência. Aqui é 40 minutos, 40 minutos, velho. Aí eu, beleza, é nóis. Aí é 40 minutos, ela falou mais ou menos sobre. Aí eu falei, pô, será que se eu meditar se eu parar um pouquinho não tem problema? Ela disse, cara, não tem problema, mas seu corpo vai se acostumar e tal. A parar sempre, enfim. Mas aí a gente meditou. E durante a meditação foi o seguinte: 40 minutos, parecia impossível. Teve uma hora que minha perna estava tão dormente que eu pensei, eu não consigo. E aí eu só deitei de lado e tentei levantar, mas minha perna não respondia porque estava muito dormente. Eu só fiquei deitado um pouquinho, esperei as pernas voltarem ao normal e voltei para a postura. No final deu tudo certo. Eu acabei ficando os 40 minutos, menos esse intervalinho aí que eu deitei e tal. E aí foi muito massa, foi uma experiência diferente. Eu gostei do negócio, foi bem diferente. E aí eram duas de 40 minutos. A segunda eu comecei a ter crise de tosse, não queria atrapalhar ninguém. E aí eu saí do Zendô e fiquei esperando acabar. Aí no final teve uma leitura de livro, foi bem legal. E eu comecei a frequentar esse espaço. Eu comecei a conhecer mais pessoas dessa sanga de Zen Budismo. Sanga, como eu disse no último vídeo, é o grupo de pessoas que praticam budismo juntas, né? E aí eu comecei a conhecer o pessoal dessa sanga. E aí eu comecei a ir nesse Zendô. E aí o pessoal foi me ensinando a meditar, assim, foi me ensinando mais detalhes, e eu fui aprendendo, eu fui pegando a manha, eu fui aprendendo mais, pegando a postura e tudo mais. E comecei a conseguir 40 minutos sempre. É muito doido, porque quando você tá com outras pessoas, às vezes é mais fácil de você conseguir do que quando você tá sozinho. E aí, bom, de qualquer forma, eu comecei a praticar com essa galera. Pô, eles são muito... foi muito massa, fiz bons amigos, velho. Tenho amigos massas lá, foi muito legal. Ainda é, Aí eu comecei a meditar sempre 40 minutos. E eu comecei também a meditar por 40 minutos em casa. Alguns dias eu meditava por 40 minutos até 2 vezes em casa. Uma de manhã e uma de noite. E foi muito legal. E eu comecei a ter experiências muito legais. De relaxamento, de paz, assim e tal. Várias coisas bem legais. Eu comecei a sentir um monte de coisa boa. E me dava uma estrutura pros meus dias, assim, sabe? Era como se... E eu ia na rua e tal. E eu ficava tentando prestar atenção nas coisas e tudo mais. E aí, E, cara, foi um negócio muito bom, assim. Era o sustentáculo da minha estabilidade, assim, entende? Era como se eu continuasse meditando, eu não surtava mais, eu estava sempre respirando e tal. Então isso dava uma... Isso dava uma paz, assim, ajudava com muitos momentos, na verdade, né? E aí, tipo, bom, aí o que aconteceu? Aí eu parei de meditar algumas vezes, voltei, depois parei e voltei, mas a maior parte do tempo eu segui praticando a meditação diariamente e tal. E indo na sanga praticar com eles e tudo mais. No Zendô. E aí aconteceu um monte de coisa e tal, a vida se desenrolou, não sei o que e tudo mais. Eu continuei na sanga e continuei meditando com eles e foi muito... E é massa ainda, é bem legal. E aí, como aquilo tudo que eu contei, a internação, a última internação, depois da última internação, eu fiquei um tempão sem meditar. E aí eu escrevi o livro, e depois do livro eu voltei a meditar, voltei com várias atividades. E aí eu voltei a meditar, cara, e meus dias, a meditação me traz um negócio que é muito massa. É uma estabilidade, mas ao mesmo tempo tem um prazer, assim, sabe? Tem um ponto também que é o de prestar atenção aos momentos. E prestar atenção aos momentos, e é como se fosse trazer o Zen para todos os momentos, entende? O Zen não, o Zazen, que é como chama a meditação Zen budismo, Zazen. Você traz aquilo para os momentos e você começa a prestar atenção no que você está fazendo, prestar atenção nos momentos e respirando. E quando você junta isso com a filosofia do Zen, a parte, não sei se eu posso chamar de teórica e tal, mas é a parte dos ensinamentos e tudo mais. Quando você junta isso com a meditação em todos os momentos,
Cara, os dias são maravilhosos, é muito bom, é muito incrível, é muito massa. É como se eu tivesse ganhado um presente do universo, que foi o Zen e a meditação, porque realmente é muito bom pra minha vida. É bom pra todos os departamentos da minha vida, mesmo com tudo, é muito massa. E aí eu sigo hoje com essa prática, mantendo. Faz tempo que eu não medito com a Sangha, porque eu tenho aula na noite, eles estão meditando com online, né? Bota o computador lá e todo mundo medita junto no aplicativo e tal. E aí eu não tenho ido porque tá pandemia e tal, então, e eu tenho aula à noite, então não tá rolando. Mas aí um monge amigo meu achou um horário no sábado que eu posso. E vai rolar no sábado que vem, velho. Vai ter meditação sábado que vem com galera, com sangue. Vai ser louco, vai ser bom. Faz tempo que eu não faço isso, vai ser massa. Cara, eu sigo mantendo essa prática que me traz tantas coisas maravilhosas, tantas experiências maravilhosas, me traz uma força interior, ao mesmo tempo que me traz uma paz interior. É um contraditório gigantíssimo, mas traz. Não, também, talvez nem tanto, não. Não é contraditório. Força e paz, tudo aí. E aí eu sigo meditando e praticando Zen e permeia a minha vida, o Zen e a meditação. Então essa foi a saga da meditação, espero que tenham gostado. E daqui a pouco tem mais saga da esquizofrenia. Sagas da esquizofrenia. Grande abraço, é nóis, valeu!